Olá pessoal, ótima noite. Estamos reunidos aqui finalmente mais uma quinta-feira para a continuidade no estudo. Não sei se alguns perceberam, mas eu não publiquei vídeos nas 2 últimas semanas. E isso devido a que eu viajei a passeio, fui tirar um descanso e voltei com uma reflexão bastante profunda em relação a isso, né? Porque tanto em nossa vida pessoal, profissional, dos estudos, intrapessoal, a gente se esforça bastante, né? E ao longo do tempo, eu pessoalmente comecei a constituir uma rotina da qual eu sou muito grato pela rotina que eu consegui estabelecer na minha vida. E como isso é bom, né? Eu falo bastante para as pessoas que se você não gosta de segunda-feira, tá na hora de você repensar a sua vida, né? Porque segunda-feira é o início da semana, é para você estar na pegada de retomar aos seus dias úteis, né? Exercer a sua utilidade, né? Eu acho isso bastante importante. E nisso a gente se coloca numa condição de, logicamente, sempre fazer o nosso melhor, tirar o máximo do suco que a gente pode dar, esparramar a nossa fragrância o máximo possível. E para principalmente estar no caminho que a gente vem conversando até agora, isso dá um trabalhão danado, exige bastante da gente, né? E foi quando eu comecei a perceber que certas coisas elas levam um tempo para amadurecer, para retomar, para retornarem para a gente. E essa perspectiva de espera de uma maneira tranquila, né? Não, relaxada, não no sentido de desleixo, mas de você estar em relaxamento é extremamente essencial para que as coisas ocupem o espaço em que você relaxou para que elas chegassem, né? E esse descanso todo me trouxe essa introspecção, no sentido principalmente do que? De como é bom voltar à rotina, né? Ah, Olá pessoal, ótima noite. Estamos reunidos aqui mais uma quinta-feira para a continuidade no estudo e antes de mais nada comentar, né? Não sei se alguém percebeu, mas a gente passou as 2 últimas semanas sem postagem de vídeos. Isso é devido a que eu estava em um momento de descanso. Viajei, fiz uma viagem extremamente abençoada, aproveitei bastante e como é importante o descanso para nós, né? Meu pai, ele teve síndrome do pânico e quando ele foi na médica, a médica pegou e falou: Ulisses, você já viu uma panela de pressão? Você vai colocando pressão, 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 uma hora ela estoura, né? Então é assim a gente, principalmente a gente que se coloca em uma condição de se autotrabalhar, a gente se cobra nesse sentido, é esse momento de relaxamento, de desfrutar o que você já é, o que você já conquistou, é extremamente importante para que as coisas se encaixem em um equilíbrio, né? Eu treino, eu pratico esportes e a gente fala que tão importante quanto o treino é o descanso, né? E a gente devia muito adotar isso para a nossa vida. Então achei que foi bastante relevante. Ao longo do tempo, eu pessoalmente constituí uma rotina da qual eu me sinto bastante abençoado pela rotina que eu tenho, gosto muito da minha rotina, e quebrar ela, né, de uma maneira que julguei merecida e relaxei, descansei, aproveitei, me fez perceber o quanto eu sinto saudade exatamente dessa rotina, né? Então, para mim, assim, a rotina é maravilhosa, voltar para ela é melhor ainda, né? Então, foi bastante válido.
E dentro disso tudo, entrei em uma reflexão muito profunda em relação ao que abordar hoje, além do tema descanso. É um tema um pouco mais curto, né? E até um pouco relacionado a isso, eu gostaria de falar hoje sobre fácil e difícil, né? A gente, ao longo do tempo, nós encarnados aqui no planeta Terra, a gente é sintonizado com as lamúrias, com as dificuldades. A grande massa é sintonizada com a negatividade. Já falei isso anteriormente, nos áudios do seu Júlio, ele comentou sobre um estudo com eletrodos e tudo mais, em que foram detectados que uma pessoa, em média, tem 60 mil pensamentos por dia. E que desses 60 mil pensamentos por dia, 80% são negativos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente está sintonizado com uma grande massa estabelecida em uma negatividade. Ao ponto em que temos sofrimentos, temos desafios e por aí vai. A grande condição que eu quero trazer em relação ao tema fácil e difícil é o quê? Da gente não se apegar à dificuldade. Eu vou abordar um pouco uma condição extremamente pessoal, para que a gente tenha como exemplo, que eu tive uma criação, graças a Deus eu nasci em um lar em que a gente tem uma certa condição extremamente abençoada dentro de um parâmetro em que a gente desfruta de um conforto um pouco maior que a maioria das pessoas no Brasil. Então, isso fez com que meu pai exercesse uma condição de criação para que eu sempre valorizasse isso. E agora, já com 30 e poucos anos, a gente estava conversando com um grande amigo nosso e ele falou exatamente elogiando a criação que meu pai deu para mim e para o meu irmão. E uma coisa que meu pai falou foi assim: eu sempre me preocupei para que as coisas não viessem fáceis para eles. A maior dificuldade de um pai não é falar não tendo que falar não, sem poder falar o sim. É falar não podendo dizer sim. Mas me chamou muito a atenção a condição de que eu fui criado dentro de uma programação para que as coisas não viessem fáceis. Para que eu aprendesse uma condição do valor do trabalho. Acontece que todas as pessoas, né, vamos falar assim, num aspecto geral, nós somos criados sobre esse aspecto de que só tem valor aquilo que foi difícil, aquilo que foi sofrido. E o que eu estou querendo dizer é que não precisa ser assim, né? A gente fala muito, vem fácil, vai fácil. O correto não é o que vem fácil, vai fácil. É o que vem errado. É o que vem de uma maneira espúria, é o que vem de uma maneira de uma conduta errada, é que é cobrado. Eu estou dizendo que a gente foi criado uma geração do work harder, né? Trabalhe duro. E a gente está passando por um novo entendimento do work smarter, que é o quê? Trabalhe de uma maneira inteligente. A gente precisa deixar focado que quando a gente se empenha em algo, o que nós estamos querendo trazer é resultado. Então que empenhamos cada vez mais nossa energia, nossa inteligência, para que esse resultado seja obtido de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais tranquila. O que se confunde muito é onde o brasileiro se perdeu, né? Que muito se fala do jeitinho brasileiro. E o Brasil se perdeu a partir do momento em que o jeitinho brasileiro, que era para ser algo de uma condição de inteligência, de esperteza, de encontrar um melhor caminho, passou a ser sacanagem, passou a ser tirar vantagem do outro. Então, tão essencial para a nossa existência quanto o difícil é o fácil também. O que eu estou trazendo entre a proposta de entendimento hoje é para que a gente comece a vibrar para que as coisas voltem de uma maneira tranquila, para que as coisas voltem de uma maneira fácil, para que a gente tenha um olhar mais simples sobre as coisas a fim de facilitar, né? Eu fui criado muito que só vale aquilo que tem muito suor, né? Aquela história de que se Deus ajuda quem cedo madruga, se fosse assim, o padeiro estava milionário. Ele acorda às 3 horas da manhã para fazer o pão. Então a gente percebe o quê?
que exige a gente profissionalmente está em uma condição de que quem trazer os melhores resultados de uma maneira mais eficiente vai colher os melhores louros daqui para frente. É isso que a gente precisa perceber e trazer também para a nossa vida. Né? Por que precisa ser difícil? Por que precisa ser penoso? Se você já aprendeu o valor daquilo, porque é difícil para que você aprenda o valor. A partir do momento que você aprende o valor e respeita aquilo, pode sim vir fácil. E eu falo isso por quê? Porque às vezes a gente está numa condição, vê acontecendo fácil e você fala, opa, a esmola é grande, o santo desconfia. Não, tem alguma coisa errada aqui. E às vezes é a sua grande chance. Né? Como é bom ter uma pitada de sorte na vida, né? E sorte é uma palavra injusta, porque tudo que volta foi o quê? Algo que você emanou. Sempre é um merecimento. A gente observa que pessoas no planeta Terra vivem um céu na Terra. A contrapasso que sim, existem pessoas que vivem um inferno na Terra. O que aconteceu foi que, ao longo da sua evolução consciencial, cada um criou o seu próprio universo. Então a minha proposta para hoje é para que a gente crie um universo em que as coisas aconteçam de uma maneira mais leve, para que as coisas aconteçam de uma maneira mais fácil, para que a gente abandone o apego ao difícil, abandone o apego às coisas sofridas. Eu estou passando por esse processo, estou convidando para que a gente reflita junto, para que de repente a gente vibre mais essa novidade, pelo menos para mim, para que a gente consiga de uma maneira melhor. Então, o que eu queria dizer hoje é isso. Primeiro, a importância do descanso, de como é bom alguns diazinhos de uma vida mansa, são essenciais, né? A gente tirar a pressão da nossa panela de pressão. E dentro disso a reflexão, que a gente não precisa só dar valor porque vem suado. Né? Para que a gente se concentre em cada vez mais vibrar para que as coisas aconteçam de uma maneira leve, light, fácil. Essa é a minha proposta para o estudo de hoje. Fico muito feliz da retomada e até quinta-feira que vem. Gratidão, uma ótima noite e namastê.